Bom dia, gente! Vamos falar hoje sobre o chakra cardíaco, nosso Anahata Chakra. Deixa eu anotar aqui. Vou enviar também para as pessoas. Bom dia! Vamos falar do chakra do coração hoje. Vamos falar do nosso Anahata Chakra, que é o nosso chakra cardíaco, o chakra do coração, ligado ao sentimento de empatia, de amor incondicional, de gratidão. Estou aqui numa série sobre os chakras, né? E a gente já falou do primeiro, do segundo, do terceiro. E hoje a gente vai falar desse quarto chakra, que é aqui no centro do coração. Eu vou fazer uma retrospectiva falando um pouquinho dos chakras que já se passaram, para quem tá chegando hoje, possa estar se situando, né? Mas de qualquer forma, quem não assistiu as lives passadas, entra lá, assiste as lives que estão gravadas, tá? Quem tá aí, diz pra mim se tá escutando o som, se tá funcionando. Diz pra mim se o som tá ok, se vocês estão escutando, por favor. Tá ouvindo? Ai, que bom, então. Então, vou começar aqui falando um pouquinho do que a gente tá conversando, né? Essa série é o poder da mente. A ideia do poder da mente é que os meus pensamentos, eles criam tudo ao meu redor, eles criam a minha vida física, eles criam o meu corpo como ele é. Tudo é um reflexo do que tá dentro da minha mente. E esses chakras, que são os centros de poder, eles estão no nosso corpo energético. E a gente vai falar sobre eles, porque eles são um ponto importantíssimo de autoconhecimento, de autopercepção. Através dos meus chakras, eu me autoconheço, eu conheço as minhas crenças, eu conheço os meus bloqueios, para que eu possa transformar isso. Porque quando a gente olha para a neurociência, quando a gente olha para os nossos traumas, para os nossos bloqueios, a primeira coisa que a gente tem que conseguir é identificar o que eu tenho dentro de mim, é identificar quais são as minhas crenças e os meus bloqueios, para aí sim conseguir modificar. Porque se eu não sei o que eu tenho que modificar, como é que eu vou modificar, né? É impossível. Eu não vou modificar algo que eu nem sei que eu tenho que modificar dentro de mim. Eu vou conseguir modificar a partir do ponto que eu torno consciente aquele padrão, aquela crença, aquele trauma, tá? Então, por isso que os chakras, eles são tão importantes na nossa vida, porque eles vão mostrar pra gente o nosso desenvolvimento pessoal. Bom dia quem tá entrando. Quando a gente vai falar, então, vamos fazer retrospectiva sobre os corpos e sobre os chakras que a gente já falou. Então, a gente falou primeiro dos nossos corpos. Eu tenho um corpo físico, eu sou um ser holístico, onde estão os meus órgãos, as minhas veias, as minhas artérias. Eu tenho um corpo energético, onde circula o prana, a energia sutil, a energia vital, e onde também estão os meus chakras, os meus centros de poder, que é o que a gente está falando hoje. Também tenho um corpo de sentimentos, que é tudo que eu sinto, a felicidade, a tristeza, a ansiedade, a raiva. São sentimentos, eles fazem parte de mim, mas eles não são eu. Eu consigo olhar para esses sentimentos e entender, ok, eu estou feliz, mas eu não sou a felicidade, ela vai passar. Eu estou com raiva, mas eu não sou a raiva, ela vai passar, tá? Então eu consegui me desidentificar desses sentimentos, entender que ele faz parte de mim, mas que ele não sou eu. Eu tenho o meu corpo mental, que é onde estão os meus pensamentos, os pensamentos bons e os pensamentos ruins, os pensamentos elevados, mais ligados ao meu divino, e os pensamentos mais densos, mais ligados ao ego, ao terreno.
E eu tenho minha alma, meu espírito, meu eu interior, né? Minha centelha divina, que ultrapassa vidas e vidas, que é eterna, que é ilimitada e que é a minha real natureza. Então, através da yoga, do Ayurveda, de diversas práticas holísticas, eu quero um encontro com essa parte, né? Com essa minha parte divina, com essa minha essência superior. E para mim conseguir esse encontro com essa minha parte divina, com a minha essência superior, o que eu preciso? Eu preciso fazer uma limpeza, uma purificação dos meus corpos, dos meus coxas. E um dos corpos que eu tenho que estar limpando é esse corpo sutil, energético, ligado aos chakras. E é dessa forma que eu olho para esse corpo que é relacionado aos meus chakras e consigo entender o que é que eu tenho. Quais são os meus traumas, quais são os meus bloqueios e como é que eu vou fazer para ultrapassar isso, tá? Como é que eu vou fazer para passar por cada um desses bloqueios? Quando eu vou olhar para o meu corpo energético, eu tenho meus canais energéticos, minhas nadis, aonde circulam o prana. Eu falei para vocês que depois que a gente terminar de falar dos 7 chakras, a gente vai falar mais especificamente desses canais energéticos e das duas principais energias que a gente tem, que é o yin e o yang, o feminino e o masculino, que fazem muita diferença na nossa vida, que fazem muita diferença nos relacionamentos que a gente tem, como a gente lida com eles, tá? E a gente tem também nesse corpo, então, os nossos chakras, os 7 principais ao longo da coluna, e também temos outros diversos chakras no nosso corpo inteiro. Então, nas mãos, nos braços, eu tenho os chakras secundários, chakrinhas menorzinhos, tá? Eu falei para vocês também na live passada que esses chakras, eles fazem uma conexão entre o nosso corpo físico, entre o nosso corpo de sentimentos. Então, nesses chakras ficam armazenados muitos sentimentos, tá? Esses bloqueios emocionais, eles ficam ali presos. Quando a gente fala dos chakras, dos centros de energia, eu também falo da teoria dos setênios, que é o desenvolvimento de cada um desses centros por 7 anos. Lá na barriga da minha mãe, quando houve a concepção óvulo espermatozoide, se formou meu primeiro chakra do topo da cabeça, que é o meu chakra mais sutil, mais espiritual. Na barriga da minha mãe, os outros chakras foram se formando, se materializando, tá? Ali no meu corpo energético. Quando eu fui nascer, o meu primeiro chakra se completou o desenvolvimento dele para criar raízes, ele aterrar na terra, tá? Depois disso eu vou desenvolver de 7 em 7 anos as qualidades de cada um desses centros de energia. Eu falei primeiro para vocês do nosso chakra raiz, que está na base da nossa coluna, é o primeiro que a gente desenvolve do 0 aos 7 anos de idade. As qualidades deles são tudo que é básico para sobreviver aqui na Terra. Então, a alimentação, a família, sentir segurança em estar aqui, sentir segurança em viver na Terra, a minha alimentação, as minhas finanças básicas, né, para mim conseguir sobreviver, as minhas finanças básicas, para mim conseguir me manter aqui na Terra, porque o financeiro para o ser humano é importante, a gente precisa dele. Depois disso, vem o meu segundo chakra. O ser humano conseguiu sentir segurança em viver na Terra. Então agora ele se sente seguro. Então ele parte agora para o segundo chakra dele, que é sentir... Que bom que você conseguiu vir, Ju! Que é conseguir sentir prazer em viver na Terra, tá? Porque a gente tá aqui para desenvolver como ser terreno, então o financeiro, a abundância, a alimentação, a saúde, e também para sentir prazer, tá? Isso são os Purusharthas, depois a gente fala disso também, mas é o desenvolvimento do ser humano, que também está relacionado com os chakras. Sentir prazer em viver na Terra, prazer em viver aqui, também está relacionado ao prazer sexual. Depois disso, a gente vem para o nosso terceiro chakra, que foi a live de terça-feira, que a gente falou do nosso Manipura Chakra. O Manipura Chakra é o nosso poder pessoal. A gente vai desenvolver ele dos 14 aos 21 anos de idade. E ele está relacionado com o poder que a gente tem aqui na Terra. O nosso ego terreno, as nossas personalidades
físicas. Então, eu mãe, eu esposa, eu filha, eu trabalhadora. Tudo isso é minha relação com o meu Manipura Chakra, tá? E depois disso a gente vai entrar no nosso Anahata Chakra, que é o centro que a gente vai falar hoje. Ele tá no centro do peito, no nosso coração. Ele é o centro relacionado ao amor incondicional, à empatia. Esse centro, ele é relacionado com... Só um pouquinho, gente, que travou aqui. Deixa eu só arrumar. Esse centro, ele tá relacionado com a capacidade que o ser humano tem de amar, tá? Então, lembra que a gente trabalha os setênios, né? Dos 7 aos 14, dos 14 aos 21 anos de idade, a gente estava no nosso Manipura, que era o nosso chakra amarelo aqui. Deixa eu ver se meu bonequinho tá aqui pra vocês verem a representação hoje, que ajuda. Tá aí. Tá? Então aqui, ó, chakra raiz, Muladhara, Svadhisthana, dos prazeres e da adaptação na Terra. Em cima do umbigo, plexo solar, poder pessoal, o nosso ego terreno, quem eu sou aqui na Terra. E agora aqui, ó, no centro do peito, tá? O nosso Anahata Chakra, na linha do coração e dos pulmões, certo? Então a gente tá nesse aqui hoje. Então esse centro, ele vai estar relacionado com o amor incondicional e com a empatia. O desenvolvimento dele vai acontecer dos 21 aos 28 anos de idade. Então, vocês conseguem observar as pessoas, quando elas estão ali no 21 aos 28, elas já são pessoas que, adolescentes virando adultos, né? Vamos dizer assim, são adolescentes virando adultos. É quando aquele adolescente que não escutava o outro, porque ele tinha que ser reconhecido como um ser diferente aqui na Terra, ele tinha que desenvolver o ego dele. Aquele adolescente, agora, ele começa a criar empatia. Ele começa a olhar para o outro com amor. Ele começa a se colocar no lugar do outro. Então, aquele adolescente que só brigava com o pai e com a mãe, começa a olhar para o pai e para a mãe com um outro olhar. Com um olhar de se colocar no lugar. Com um olhar de amor incondicional. E aquele adolescente que não escutava o pai e a mãe, começa a escutar. É nessa fase que aquele adolescente começa a escutar o que o pai e a mãe falavam. Começa a levar em consideração cada uma das coisas que era dita. Começa a olhar até para o que já foi dito e falar, olha, eles tinham razão. Olha, se eu tivesse feito dessa forma, talvez a minha vida tivesse sido mais fácil, né? Então é esse adolescente se transformando num ser adulto e num ser que tem empatia e amor incondicional. Porque lá o adolescente, ele não tá ligando muito para empatia. Ele não tá se colocando no lugar do outro. Ele tá criando o lugar dele aqui na Terra. E que é importante, que nem eu falei para vocês, é importante o adolescente se fixar como ser terreno. Porque a gente precisa, é importante ele desenvolver o ego dele de diferenciação do outro, para o crescimento, para o poder pessoal dele aqui na Terra. Mas chega um momento que ele vai ter que começar a olhar para o outro como fazendo parte dele também, desenvolvendo essa empatia e esse amor incondicional pelo outro, que é o momento dos 21 aos 28 anos de idade, que essas qualidades desse centro vão estar sendo mais afloradas, mais desenvolvidas. Então, quando você olha para uma criança, olha como é lindo esse desenvolvimento, né? Pensa no bebezinho, do 0 ao 7. O que ele precisa, o bebezinho? Da mãe, do pai, de colo, de alimento, de segurança, né? As raízes. Depois dos 7 aos 14, essa criança precisa de relacionamento. Ela começa a desenvolver os órgãos sexuais, então ela começa a ter as mudanças no corpo dela e ela busca coisas que dê prazer na vida dela. Então, atividades, hobbies, esportes.
Dos 14 aos 21 é o adolescente se afirmando aqui na Terra, quem ele é, quem eu sou, buscando a essência dele terrena, de se colocar na vida como quem ele é. E depois disso, a gente entra dos 21 aos 28, ele reconhecendo que o outro também faz parte dele, encontrando o lugar de empatia e de amor incondicional, aonde o outro tem que fazer uma parte diferente. Então eu entendo que eu sou diferente, que eu tenho que me diferenciar. Porém, eu começo a olhar para o outro com amor incondicional e com empatia. Tá? Então, olha que perfeito que é esse desenvolvimento do ser humano, olhando as características de cada centro, tá? E daí agora, vamos pensar comigo. O elemento, lembra que aqui é elemento terra, né? Mais denso. Elemento água, um pouco mais sutil. Elemento fogo, que é um pouco mais sutil que a água. E o coração, o elemento é o ar. É um elemento ainda mais sutil. Quando você olha para esse bonequinho aqui, vocês percebem que o coração, ele está entre a terra e o céu. Ele é o nosso centro que faz a conexão entre o ser terreno que eu sou e o ser sutil que eu sou. Ele faz a ligação entre o ser humano e o ser divino que eu sou. É um desenvolvimento que eu preciso ter na minha vida, como ser terreno e também ser espiritual. Então, por isso que ele é o centro de toda conexão. Por isso que eu digo para vocês que perguntaram, a Vanessa não estava aqui, na outra live ela perguntou, Carol, quando os chakras estão desequilibrados, qual que eu vou começar a equilibrar? Se esse aqui estiver desequilibrado, eu vou começar por ele. Porque ele faz a minha ligação entre o ser terreno e o ser divino que eu sou. Ele que vai dominar o amor incondicional, né? Então é o amor que eu dou pro outro e é o amor que eu aceito na minha vida também. Então o elemento desse chakra é o ar, tá? É um elemento muito mais sutil quando eu olho pro elemento ar dos outros elementos. Ele faz a ligação entre o ser terreno e o ser divino, o ser espiritual que eu sou. Esse chakra ele está relacionado com a empatia, com o amor incondicional, com o perdão, com a gratidão, tá? Eu falei pra vocês que o desenvolvimento dele é dos 21 aos 28. Então imagina, e também na barriga da nossa mãe ele tá em formação, né, gente? Então a gente pode ter um bloqueio lá na barriga da nossa mãe, na formação dele, ou a gente pode ter um bloqueio ali quando ele está em desenvolvimento. Então imagina um bloqueio dos 21 aos 28 anos de idade. Aconteceu um trauma, aconteceu a morte de alguém muito querido, ou aconteceu uma situação traumatizante ali nessa época da vida, uma briga, uma separação dos pais, podem ser diversos traumas, tá? Cada pessoa vai lidar com as situações de uma forma e cada coisa vai traumatizar ou não o ser humano de um jeito. Por isso que cada ser é único. As lentes que eu vejo o mundo são diferentes das lentes que cada um de vocês vê, tá? O mundo para mim é um e o mundo para vocês é outro. Então, certas coisas que talvez me traumatizem não vão traumatizar vocês e vice-versa. Por isso que a gente nunca pode julgar o outro, porque o mundo do outro é dele. O que ele passou foi ele que passou. O que ele sentiu e como ele viveu aquela situação foi ele. E daí eu passo a olhar para o outro com muito mais empatia e amor incondicional. Entender o outro como uma pecinha realmente diferente de mim, única, porque ele é único, ele é diferente do que eu sou. Então eu olho para o outro e eu consigo entender o outro. A empatia é eu me colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. A empatia não é eu olhar para o outro e falar assim, não, eu faço para o outro só o que eu acho que é bom para mim. Mas às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. Às vezes o que o outro precisa é de outra coisa, porque ele é outro ser humano, tá? Então a empatia é eu me colocar no lugar do outro. Olhar
para a vida pela ótica daquela pessoa, pelo que ela passou, pelo como foi a vida dela, do que ela precisa. Então a empatia não é eu dar para o outro o que eu acho que o outro precisa, não é eu dar para o outro o que o outro precisa, porque nem sempre é o que eu preciso ou o que eu acho que o outro precisa, tá? Isso que eu tô falando para vocês é muito Anahata Chakra, é muito amor incondicional, é eu olhar para o ser humano sem o ego, olhar através do olhar da empatia, do amor incondicional. Então imagina agora que esse serzinho sofreu um trauma lá dos 21 aos 28 anos de idade, um trauma que traumatizou ele, tá? O que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade de perdoar. Então aquelas pessoas que guardam mágoa, que guardam rancor, que tem aquele coração fechado, a gente fala coração de pedra, coração frio, porque não consegue perdoar, não consegue, guarda mágoa, guarda raiva, tá tudo ali, ó, bloqueando o coração, bloqueando o centro. Olha para o outro e julga o outro. Por quê? Porque não consegue desenvolver a empatia, de entender que o outro é o outro e que a vida dele é outra ótica, não é a mesma que a sua, tá? Então a pessoa que julga demais as outras pessoas é uma pessoa que tem bloqueio no centro do coração. A pessoa que não consegue perdoar, a pessoa que sente muita raiva, muito rancor, são pessoas que têm esse centro fechado. Outra característica de pessoas que têm desequilíbrios no centro do coração, no nosso Anahata Chakra, são pessoas que não aceitam o amor de outras pessoas. Então, assim, as outras pessoas tentam vir, tentam chegar, tentam doar o amor e elas não aceitam. Elas não aceitam o amor na vida delas. Por quê? Porque são pessoas mal amadas, são pessoas que não se sentiram amadas, ou lá na sua infância, ou na barriga da mãe, ou nessa fase da vida, dos 21 aos 28. Então elas são mal amadas, elas não se sentem amadas. Então elas não aceitam o amor de outra pessoa também. Outro fato que pode gerar um bloqueio nesse centro é passar por uma decepção amorosa muito grande, aonde você abriu muito o seu Anahata Chakra, você se doou muito pro outro, você amou muito e você teve uma decepção muito grande. Daí você sente que qualquer um pode te machucar. Então você fecha esse centro para não receber mais amor. E você não aceita mais o amor que vem do outro. E você também não consegue mais doar amor pro outro. Porque você fechou o teu centro do coração. Porque você fechou o teu amor incondicional. Que é amar a todos os seres como a si mesmo. Né? Tá na Bíblia, tá nos textos védicos. Ame a todos como a si mesmo. Isso é expandir a energia do coração. Então aquelas pessoas frias, aquelas pessoas que julgam muito, aquelas pessoas que só reclamam que nada tá bom, são pessoas que têm esse centro fechado, que não conseguem receber o amor, que não conseguem doar o seu amor. Aquelas pessoas que olham pro outro e só conseguem falar mal da outra pessoa, não conseguem falar uma qualidade, não conseguem falar uma coisa boa, não consegue fazer um agradecimento ao que a outra pessoa fez. Não, só olha o lado ruim das coisas. Aquelas pessoas super negativas. Pessoas que a gente tá junto assim e fala, nossa, que pessoa pesada, né? Nossa, que pessoa de mal com a vida. Essas pessoas são pessoas que têm o Anahata Chakra fechado. Por isso que a gente sente que elas são pessoas pesadas. Porque elas são pessoas fechadas para a energia do coração, pessoas fechadas para a energia do amor incondicional. E quando eu me fecho para essa energia, eu sou uma pessoa ruim, né? Uma pessoa ruim de estar na companhia, porque eu só reclamo, porque nada é bom, porque eu só aponto defeitos, eu nunca vejo a qualidade das outras pessoas, porque eu só julgo. Então são as pessoas que têm o Anahata Chakra fechado, essas pessoas, tá? Então, e o que eu faço
né? Quando eu tenho esse centro fechado. Como que eu posso modificar isso? Peraí, antes disso, deixa eu falar só de como isso se reflete no nosso corpo físico. Porque lembra, né? A gente tem os corpos sutis e a doença vem se materializando e gera um bloqueio nos chakras que vai gerar um desequilíbrio no corpo físico. Então lembra que está relacionado às partes do corpo, né? Então, as raízes, as pernas, aos órgãos excretores. O chakra do coração, ele está relacionado com o coração, né? Então, doenças cardíacas, hipertensão, hipotensão. Ele está relacionado com a circulação e com o sangue. Ele está relacionado também com respiração. Então, quem tem muita bronquite, muito asma, está relacionado com o chakra do coração. Ele também está relacionado com dores nas costas superior, problemas de respiração. Em receber carinho até mesmo. Sim, é verdade. Tem crianças que já são fechadas assim. Por quê? Normalmente, tá, gente? Sempre há uma exceção, mas normalmente na criança que ela já é fechada, foi na barriga da mãe. Quando esse chakra ele estava em formação, a mãe pode ter passado por um trauma, pode ter tido uma separação, pode ter tido uma briga na família, pode ter perdido alguém muito próximo, um pai, uma mãe, ou mesmo a mãe pode ter sido uma gravidez indesejada e ela sentia que ela não queria aquela criança. E aquela criança, ela recebeu tudo aquilo, tá? Então ela fecha o cardíaco dela e tem um bloqueio. E por isso que a criança, que mesmo que ainda não tenha passado pelo desenvolvimento, que é dos 21 aos 28, ela já pode ter um bloqueio e a gente pode visualizar esse bloqueio, tá? Nessa criança. Então, da mesma forma que a gente trabalha a abertura desse chakra, a gente vai trabalhar nas crianças também. Eu vou falar disso, Ju. Daí a gente pode estar usando essas ferramentas também nas crianças, tá? Da mesma forma. Então, e essas crianças são crianças normalmente que têm asma, que têm bronquite, que têm dificuldade respiratória, tá? Por quê? Porque tem um problema no desenvolvimento desse chakra. Vocês entendem como se forma no físico? Imagina que aqui, ó, esse centro, ele recebe um monte de energia, assim, ó, um monte de canal, tá? De energia que vem. Daí imagina que ele não está rodando como ele deveria, porque ele roda em sentido horário, para distribuir a energia para todo o corpo. O que acontece com essa energia que chega aqui? Não é distribuída. Então os órgãos que teriam que receber, não recebem. E daí que se materializa a doença no corpo físico, tá? Para vocês entenderem de forma mais física aqui hoje, como é que se materializa a doença, olhando pela metafísica, tá? Das doenças. Então é dessa forma. E pode se desenvolver na vida adulta, pode se desenvolver mais tarde. A gente pode gerar um bloqueio nesse chakra também depois, tá? Mais pra frente pode acontecer. Mas peço pra vocês olharem pra vida de vocês. Se tem alguém que você não perdoou, se tem alguém que você guarda mágoa e rancor, a gente tem que processar, a gente tem que perdoar, a gente tem que tirar esses sentimentos de dentro da gente. Porque, que nem eu falei pra vocês, eu não vou deixar de repetir isso. Quando você sente raiva de alguém, essa raiva está em quem? Está no meu coração se eu sinto raiva de alguém. Ela não está com a pessoa que eu sinto raiva, ela está comigo. Se eu sinto mágoa de alguém que me fez algum mal, essa mágoa está com quem? Está comigo, não está com a pessoa que eu sinto mágoa. Normalmente essa pessoa que eu sinto mágoa ou raiva nem sabe que eu sinto mágoa ou raiva dela. Aquilo está guardado em mim. Por isso que os sentimentos são feitos para soltar. Eles fazem parte do que eu sou, ok. Eu vou sentir raiva, vou sentir mágoa, vou.
mas eu tenho que aprender a soltar e a liberar esses sentimentos, para que eles não virem um bloqueio nos meus centros de energia, tá? Então, agora eu vou passar um exercício, primeiro, de perdão, para a gente perdoar aquelas pessoas na nossa vida que a gente precisa perdoar. Esse exercício serve para encarnados e desencarnados, tá, gente? Então, eu vivi com alguém na minha vida que já desencarnou e por algum motivo eu não perdoei essa pessoa ainda na minha vida. E eu preciso desse perdão, eu preciso perdoar essa pessoa. Eu vou fazer com essa pessoa também, da mesma forma, encarnados ou desencarnados, tá? Lembra que tudo é energia. A energia, ela não some, ela se transforma. Então, uma pessoa, quando ela deixa o corpo físico, ela não some, ela só se transforma em outra forma de energia. E isso continua. E lembra que aquela mágoa, aquele rancor eu guardo, está com quem? Comigo. Então, quando eu trago a energia dessa pessoa à minha frente, na minha tela mental, eu consigo tirar essa raiva e essa mágoa de mim, fazendo essa cura em mim e para o outro também. Porque o meu coração também me conecta com as outras pessoas através de laços emocionais, tá? Antes da gente fazer esse exercício, só uma outra coisa muito importante sobre o nosso centro, o nosso Anahata Chakra. O nosso coração, ele tem diversos circuitos neurais, diversos, mais que o nosso cérebro. Tá, e o que tem isso? Que a gente pensa com o coração, entre aspas, né? Os nossos sentimentos. E são os nossos sentimentos que vão criar a nossa realidade. Lembra? Eu penso, eu sinto, eu crio, né? Então o coração, ele tem uma função gigantesca na criação da realidade. Ele gera um campo de atração de tudo que eu quero na minha vida, porque é através dele que eu sinto, é através dele que os meus sentimentos são vibrados, vamos dizer assim, emitidos, é através do centro do coração. Então imagina comigo, ele faz assim, ó, é como se eu tivesse aqui, ele faz ondas assim, ó, aqui, ele faz ondas aqui no coração, ele faz ondas embaixo. Isso forma um centro em volta da gente de sentimentos e energia vibracional. Então é através do meu coração que eu atraio tudo que eu quero na minha vida. Não materializo, eu atraio através do meu coração. Então a pessoa que tem o Anahata Chakra fechado, porque não perdoou alguém, porque tem mágoa, porque tem rancor, ela não atrai as coisas que ela quer na vida dela. Ela não consegue, ela tem um bloqueio. Porque ela acha que ela tá sentindo alguma coisa, né? Ela pensa lá, eu quero atrair uma vida de prosperidade e felicidade. Eu quero atrair isso, e eu penso que eu quero atrair isso, mas eu penso. Mas ao mesmo tempo que eu penso que eu quero atrair isso, eu tô vibrando ódio, eu tô vibrando rancor, eu tô vibrando mágoa, eu tô vibrando escassez, eu tô vibrando competição. O que eu vou atrair pra minha vida? O que eu tô vibrando. Entendem? Então não adianta só eu pensar, eu vou atrair pra minha vida o que eu tô vibrando. Então se eu tenho esse chakra bloqueado energeticamente, porque eu não perdoei alguém, porque eu tenho mágoa, porque eu tenho rancor, ou porque eu sofri um trauma dos 21 aos 28 anos de idade, eu acho que eu estou atraindo algo, mas na verdade eu estou atraindo o que eu estou sentindo, tá? Porque a gente atrai o que a gente sente, e o que a gente sente é emitido através do coração. Por isso que esse chakra é tão importante quando a gente vai falar de cocriação da realidade e de lei da atração, porque eu atraio através do coração, eu atraio através do que eu sinto, tá? Então não adianta nada eu ficar pensando que eu quero prosperidade e abundância na minha vida se eu estou ali com sentimentos
de escassez, de raiva, de ódio, de mágoa, porque eu vou atrair o que eu tô sentindo, tá? Então eu tenho que desbloquear esse centro energético, que é o meu Anahata Chakra, que é o meu coração, que faz essa vibração ao longo do meu corpo inteiro. E foi muito legal, gente, porque conforme a gente vai estudando, a gente vai tendo insights. As ideias vão vindo, quanto mais a gente estuda, principalmente essa parte mais sutil, né? Quando a gente medita muito, como eu faço, as ideias elas vêm. E aí quando eu falo que as ideias elas vêm desses corpos mais elevados. Então elas chegam. Tanto que é dito que os grandes mestres, eles não passam conhecimento falado. Eles sentam para meditar e você senta para meditar com eles. E esse conhecimento vem através dos corpos. Imagina que magnífico, maravilhoso, né? E eu acredito nisso porque eu já recebi muita coisa dessa forma, só em meditação, tá? E são informações que eu não tinha estudado, que eu não tinha lido em nenhum lugar, e elas vêm. E hoje eu tava vindo pra cá, né, pro estúdio, e tava pensando sobre os chakras, tava pensando sobre o Anahata, que eu ia falar dele, que eu ia falar que ele que faz a atração, e me veio uma ideia perfeita de como é a criação real da realidade, a criação, a materialização das coisas. As ideias vêm através do mais sutil, né? Elas vêm do universo. A gente cria elas na nossa mente. A gente cria elas com o nosso ego divino. E a gente sente elas no nosso coração. Depois que a gente sente no nosso coração, a gente cria um poder pessoal daquela ideia para fazer ela acontecer. E eu sinto prazer, porque é aquilo que eu quero. Então eu fortaleço as minhas raízes para aquilo se materializar. Então a criação de todas as coisas na nossa vida é como a formação de um bebê. Ele se forma através dos nossos chakras, do sutil para o denso. E vai passar por cada um dos nossos centros até se materializar, tá? Então, por isso que esse centro aqui, ele é tão importante, porque ele é a minha ligação entre o ser divino que eu sou e o ser terreno. Imagina se eu tenho esse centro bloqueado, né? Bloqueio aqui. A ideia que vem do universo não se materializa. O que eu recebo de ideia divina trava aqui e eu não aceito. Por isso que essas pessoas que têm o Anahata Chakra bloqueado são pessoas que não aceitam o amor na vida delas. São pessoas que não conseguem expandir o seu amor incondicional. São pessoas que já sofreram ou que foram mal amadas, que a gente diz, desde na barriga da mãe, ou que sofreram desilusões. Então elas bloquearam esse centro de energia, ou os traumas dos 21 aos 28 anos de idade. E daí o que acontece? Pessoas que guardam rancor, que guardam mágoa, pessoas que estão sempre no passado, pessoas que olham para as outras pessoas e só julgam, só veem as coisas negativas. Então agora, olhando para isso que eu falei, observe que essas pessoas, elas vibram o quê? Elas vibram esses sentimentos ruins. Então, por mais que na vida delas elas queiram atrair as coisas boas, elas estão vibrando outro tipo de energia. E elas estão ali fazendo esforço para atrair o que elas querem. Mas o que elas estão vibrando são esses sentimentos de escassez, sentimento de tristeza, de mágoa, de rancor. E elas acabam atraindo isso para a vida delas. Em certos momentos elas conseguem variar. Não, tô feliz, agora eu sei, eu vou conseguir atrair isso para minha vida. E ela gera um pouco daquele sentimento. Mas aquele trauma, aquele bloqueio que tá lá guardado, ele continua emitindo uma vibração. Até que seja curado, até que seja desbloqueado, tá? Então eu preciso desbloquear o meu Anahata Chakra para conseguir fazer as criações que eu quero na minha vida, para conseguir expandir o meu amor incondicional, tá? Para conseguir olhar para o outro
como um serzinho diferente de mim e trabalhar a empatia, porque daí eu aceito o outro como ele é. É o entendimento que eu tenho de que cada ser, ele é diferente. Que eu falei para vocês, que a minha ideia de mundo é diferente da tua, que é diferente da do outro, que é diferente da do outro. Que quando eu vou trabalhar em empatia, eu não dou para o outro o que eu acho que o outro precisa. Eu dou para o outro o que o outro precisa. Porque é ele que sabe o que ele precisa, porque só ele viveu a vida dele. Porque ele vê o mundo da forma dele. Porque o mundo para ele é um e o mundo para mim é outro. Então, quando eu tenho esse centro aberto, eu olho para as pessoas dessa forma. Isso é o amor incondicional. Isso é amar ao outro como a si mesmo. E esse centro faz eu me conectar com todos os seres vivos do planeta Terra e do sistema solar e do universo inteiro. Me conectando e entendendo que somos todos um. Por isso, amar ao outro como a mim mesmo, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa para ver se esse centro tá bloqueado, né, é ver se eu tenho alguém para perdoar. Se eu passei por alguma coisa na minha vida que eu não perdoei alguém, que ficou uma mágoa, que ficou um rancor. Ver se eu passei por uma decepção amorosa tão grande que agora eu não aceito o amor do outro. Ver se dos 21 aos 28 anos de idade eu passei por um trauma que pode ter bloqueado, tá? Então eu olho para isso para visualizar. Um dos principais exercícios que a gente vai fazer para esse desbloqueio desse centro é o perdão ao outro e o auto-perdão. Em muitos momentos esse chakra também se fecha porque eu não perdoo a mim mesmo por algo que eu fiz na minha vida. Então eu acho que eu errei tanto na minha vida em alguma situação que eu não me perdoo. Então eu me martirizo, eu acho que tudo que eu faço tá errado, eu culpo as outras pessoas. Por quê? Porque eu acho no fundo, que eu não mereço o meu amor por mim mesmo. Então é o amor próprio. E esse chakra ele se fecha por completo. Então um exercício que a gente vai fazer e que vocês têm que fazer na casa de vocês é perceber primeiro, tá? Briguei com meu pai e com a minha mãe lá na minha infância. Nunca perdoei meu pai. Eu nunca perdoei minha mãe. Então tá, então a gente vai fazer o seguinte exercício. Por 21 dias, tá? É quando a gente muda um hábito e um comportamento. Eu vou trazer, assim que eu acordar, a imagem do meu pai, da minha mãe. Pode ser outra pessoa, tá? Pode ser amigo, pode ser ex-namorado, ex-namorada. Você vai trazer na tua tela mental, na tua frente, a imagem dessa pessoa de olhos fechados. E você vai olhar no fundo dos olhos dessa pessoa e vai dizer: eu te perdoo por tudo que eu acho que você precisa, que eu preciso te perdoar. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Vocês vão perceber que no começo vai vir sentimento de raiva, vai vir negação. Tudo bem. Não desiste, continua. Você está ensinando a tua mente, o teu subconsciente, que você perdoou aquela pessoa. Depois de um ciclo de 21 dias, você vai ter perdoado aquela pessoa realmente. No começo, aquilo é falso. No começo, aquilo não é real. Não é um exercício que você está fazendo. É um exercício. Você está colocando algo novo para dentro de você. Para você criar um novo circuito neural, para você criar uma nova crença positiva, tá? Então, traz a imagem da pessoa na tua frente, olha nos olhos dela e diz: eu te perdoo por tudo que eu acho. Todo mal que eu acho que você me fez. Eu te perdoo. E faz isso. E se você tem alguma coisa com você, eu digo assim, ó, todo mundo tem alguma coisa que acha que tem que se auto-perdoar, tá? Porque a gente é ser humano e a gente erra. A gente não erra só com o outro e a gente erra com a gente mesmo. E a gente se martiriza por conta disso. E é por isso que tantas pessoas não se amam, não têm amor próprio por si mesma. Porque acham que erraram na vida. Mas ok, a gente é ser humano, gente, a gente vai errar. A gente está na Terra para isso, para errar, para aprender, para aceitar. O que a gente tem que fazer com isso é desenvolver o nosso amor incondicional.
É desenvolver o perdão para abrir esse chakra, esse centro do coração. Então, sempre depois que você terminar de fazer com essa pessoa que você precisa perdoar, e vocês vão perceber que depois que vocês fizerem com uma pessoa, você vai falar: nossa, eu passei por aquela situação com aquela amiga, com aquele amigo, não perdoei, eu guardo mágoa, eu guardo rancor. Faz 21 dias também com essa outra pessoa. E daí você vai perceber que tem várias pessoas que você guarda mágoa e rancor. É um processo, a gente não percebe e a gente vai acumulando mágoa e rancor das pessoas sem perceber. Isso vai fechando o nosso centro do coração, a nossa expansão, o nosso centro que atrai o que a gente quer na nossa vida, tá? Então, assim, faz o ciclo de 21 dias com uma pessoa, vai perceber que vai aparecer outra pessoa, faz com outra pessoa e vai fazendo, gente, pro resto da vida. Sabe? Aconteceu uma situação, viveu uma situação ruim com alguém, percebeu que guardou uma mágoa, vai lá, perdão, sabe? Você não precisa chegar naquela pessoa, na frente da pessoa e falar assim: olha, eu te perdoo. Não, porque isso é ego. Você não precisa que a pessoa te diga perdão. Não, porque lembra que a raiva, a mágoa, ela tá com quem? Ela tá com você, ela tá no teu coração. Então é você que tem que perdoar, é você que tem que tirar de dentro de você, porque você tá fazendo mal pra você mesmo quando você guarda, tá? Então assim, a gente não precisa do ego da outra pessoa vir pedir perdão. Ai, me perdoa pelo mal que eu te fiz. Ai, tá bom, agora eu te perdoo. Não, a gente não precisa disso. A gente não precisa disso, isso é ego. O ego faz a gente sofrer. A gente pode trazer a imagem mental daquela pessoa, olhar pra ela e falar: eu te perdoo, porque eu quero perdoar, porque eu quero tirar essa mágoa e esse rancor de dentro de mim, porque isso está me fazendo mal. Entendem? O quanto isso é importante, tá? Então, vocês vão fazer isso com as pessoas que vocês guardam mágoa e rancor. Vocês vão perceber que às vezes, até de marido, de pessoa que a gente vive junto, a gente guarda de situações que a gente viveu. Poxa vida, lá no começo do meu relacionamento, ele mentiu pra mim. E eu guardo isso aqui até hoje dentro do meu coração. Cara, pra que você vai guardar isso até hoje? Você convive com a pessoa todo dia. Você acha que isso não influencia o teu relacionamento? É lógico que influencia. Então se dá o direito de tirar. Entende? Então traz a pessoa, aquela pessoa que tá ali todo dia na tua frente, na tua tela mental, e fala: eu te perdoo por aquela vez que você me fez aquele mal, eu te perdoo. E faz isso por 21 dias. Você vai perceber que no último dia que você tá falando lá, você vai falar: nossa, tá mais leve. Você vai lembrar da situação sem a mágoa, sem a raiva, sem o rancor, tá? A memória, ela existe e a gente sempre vai usar ela. Ela é uma faculdade mental, mas a gente não precisa guardar os sentimentos que nos fazem mal. E depois que você fizer com as pessoas, você vai trazer você mesmo na sua tela mental. Você, na sua frente. E vai dizer pra si mesmo, olhando nos seus olhos: eu me perdoo por todo o mal que eu já me fiz. Eu me perdoo por tudo que eu acho que eu tenho que me perdoar. Eu me perdoo por todos os erros que eu acho que eu já tive na minha vida. E vocês vão perceber o quanto de coisa que vai surgir. E no final, você diz pra si mesmo: eu me amo, eu me amo, eu me amo. No começo é difícil, no começo parece falso, mas com o tempo isso vai se tornando amor incondicional, amor próprio. A gente precisa ter amor próprio, tá? Porque se a gente não ama a gente mesmo, é impossível a gente amar qualquer outro ser, porque eu só dou o que eu tenho. Então, se eu não amo a mim mesmo, eu não consigo amar o outro de verdade. Eu cobro amor, eu não amo. Então, primeiro eu tenho que me amar, tá? Isso é um amor incondicional a mim mesmo, pra mim poder doar o meu amor pro outro. E pra mim poder aceitar o amor do outro, primeiro eu preciso me amar. Então, esse é o exercício, tá? Pra gente equilibrar esse centro. Como eu falei pra vocês, as outras formas, Ju, que você vai poder estar usando com as crianças, né? Que a gente pode usar com os nossos filhos quando a gente percebe que tem alguma coisa. Primeiro, cromoterapia, verde, né? Tudo verde. Verde e o rosa ativam esse chakra, tá? Então, colocar roupa rosa, colocar
roupa verde. Super pode trabalhar, muito. Tanto que assim, pede para as meninas se abraçarem e dizer assim, eu me amo, eu sou grata por ser quem eu sou. Eu faço isso no final de toda aula de yoga, porque a gente tem que se fazer carinho, dizer eu me amo, eu sou grato por quem eu sou grato pelo meu corpo, sabe? Pra se amar de verdade. Você deve fazer isso, Ju, faça, que você vai estar fazendo um bem gigantesco, tá? Faça mesmo. E a gente faz isso. Outra coisa que a gente usa são as pedras, os cristais, então, da cor verde, né? Eles vão estar ativando esse centro. Então, se você tem um filho que você percebe que tem muita asma, bronquite, que você percebe que está mais fechado, você pode arranjar um colarzinho com uma pedra verde, vai ajudar. A cromoterapia. Alimentos de cor verde, então assim, né, é coração, é natural, é verde, é saúde. Aromaterapia, né, então temos também aromaterapia para abrir o centro do coração, aplico em todo o campo energético e no centro do coração também. São todos os elementos que eu posso estar usando, tá? Mas esses exercícios são importantíssimos, a gente está fazendo a nossa vida inteira para esse desbloqueio, para a gente conseguir abrir, expandir e atrair realmente o que a gente quer na nossa vida. Certo, gente? É isso sobre o nosso centro do coração. Ficou alguma dúvida? Lembrando vocês que temos todo esse conteúdo dentro do treinamento abundante. Lembrando para vocês que a abundância na vida é eu conseguir ter todos esses centros equilibrados. A abundância é saúde, é financeiro, tá? É sentir prazer na vida, é desenvolver poder pessoal, é conseguir perdoar e amar incondicionalmente, é desenvolver espiritualidade. Por isso que o treinamento abundante chama treinamento para uma mente abundante, porque a abundância não é só físico, riqueza material, mas é o desenvolver o ser humano como um todo. Isso é ter uma vida abundante, porque não adianta nada eu ter um monte de dinheiro e poder pessoal se eu não tenho saúde. Não adianta nada eu ter um monte de saúde e não conseguir perdoar. Então a abundância é o ser como um todo, o ser holístico que nós somos, tá? Entrem no grupo que vai ter um curso gratuito para vocês. Tem todo esse conteúdo dentro do curso e muito mais. Tem uma metodologia mastigadinha ali para a sua criação da sua realidade, para você criar a vida que você quer, do jeito que você quer. Para você mudar de trabalho, se você quer mudar de trabalho. Para você encontrar mais saúde, se você quer mais saúde. Para você harmonizar a tua vida com as leis da natureza, tá? Então acessem, se vocês pensarem de pessoas que precisam disso, enviem essa live, enviem esse conteúdo, porque a gente pode ajudar muito as pessoas com esse tipo de conteúdo. E essa é a ideia. Alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisa? Esse foi a Narta, nosso centro do coração. Um centro que eu amo falar. E as meditações, né, gente, que também vão expandir o nosso coração. Eles fazem a conexão entre o que a gente pensa e entre o que a gente sente. Essa conexão do coração. Faz os exercícios. Vai fazendo por 21 dias. E assim, para quebrar crenças e mudar, né, paradigmas, a gente precisa de 21 dias consecutivos, tá? Então, vai anotando. Se perder um dia, começa de novo, para nossa mente entender essa mudança, tá? Essa mudança de atitude mental, de perdão. Todo mundo tem. A gente começa a perceber quando a gente começa a olhar para elas. E daí a gente começa a modificar. E tá tudo certo. Porque até então, foi o que eu falei da gente tornar consciente. Enquanto é inconsciente, eu não percebo, eu não olho. Eu só torno consciente quando eu começo a ter acesso a esse conteúdo que vocês estão tendo. Daí eu torno consciente. E daí eu tenho a possibilidade de modificar. Se eu não tenho consciência, como que eu vou modificar? Eu não modifico, eu só vivo com aquilo.
tá? Então, assim, é normal, todo mundo tem, todo mundo sente. E ao longo da nossa vida a gente vai passar por outras situações que a gente vai sentir mágoa também. E a gente tem ferramentas para modificar. E depois vão me dando feedback de vocês, de como estão sendo os exercícios, o que vocês estão sentindo, como vocês estão sentindo isso em vocês. E se precisar de ajuda, me mandem mensagem, me mandem direct. Tá bom, gente? Um beijo enorme. Só para lembrar vocês que hoje tem mais uma live às 10 da manhã, tá? Que vai ser de Ayurveda e de Yoga, que é junto com um médico. Então, quem quiser acompanhar também, às 10, tá? A gente vai falar um pouco mais de saúde, da parte da yoga, de como isso modifica a nossa vida também. Gratidão vocês de estarem junto comigo. Um beijo, gente. Um dia abençoado a todos.